Boa noite, meus queridos irmãos. Agradecer por mais essa noite, por mais essa oportunidade. A gente está fazendo o Evangelho do Lar aqui no SEVA. É importante que todos estejam em paz com seus corações, que a gente possa fechar os olhos e agradecer a Deus, primeiramente, por mais essa oportunidade. Agradecer ao nosso Mestre Jesus pelos seus ensinamentos e agradecer pelas oportunidades que nós temos de evoluir como espíritos. A gente pede ao Pai também para que nos dê força para a gente seguir a nossa caminhada e agradecer também pelos aqueles irmãos que ainda se encontram, né, em caminhos diversos, para que despertem, né, com a luz e a sementinha do amor de Cristo seja plantada em nossos corações, para que a gente venha buscar a paz, o amor, a caridade no nosso dia a dia. Para hoje a gente vai falar no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, reforçando que a cada leitura do Evangelho a gente tem as teorias, né? A gente sabe que as vivências, as experiências do nosso dia a dia são mais difíceis de a gente estar cumprindo, né, esses mandamentos. Mas isso não tem pressa, a gente sabe que Deus, né, concede a cada um, como espíritos imperfeitos, cada um vai chegar na evolução que precisa, um passo de cada vez. Então não há limite de tempo para nós, mas é importante que a gente busque esses conhecimentos, buscar essas práticas no nosso dia a dia, para a gente buscar essa evolução. No amar o próximo como a si mesmo, a gente vai ler o item 8, que são algumas instruções dos espíritos, que vão falar da lei do amor. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, pois é sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Em seu ponto de partida, o homem só tem instintos, mais avançados e corrompidos. Só tem sensações, instruído e purificado. Tem sentimentos, e o amor é o requinte do sentimento. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas este sol interior que condensa e reúne a sua ardente fornalha todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e anula as misérias sociais. Feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com imenso amor a seu irmão de sofrimento. Feliz daquele que ama, pois não conhece nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo. Seus pés são leves e vive como um transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina amor, ele fez estremecer os povos e os martírios ébrios de esperança desceram ao circo. O Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estais atentos, pois essa palavra levantada a pedra dos túmulos vazios e a reencarnação, triunfando sobre a morte, revela ao homem deslumbrado seu patrimônio intelectual. Não é mais aos suplícios que ela conduz, mas à conquista de seu ser, elevando e transfigurando o sangue. Resgatou o espírito e hoje o espírito deve resgatar o homem da matéria. E disse que no seu início o homem só tem instintos. Portanto, aquele que é dominado pelos instintos está mais próximo do ponto de partida do que o objetivo. Para avançar rumo ao objetivo, é preciso vencer os instintos em prol dos sentimentos, isto é, aperfeiçoar estes sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Carregam consigo o progresso, como a semente encerra o carvalho. Os seres menos avançados são os que, não se despojando de sua crisália, senão aos poucos, permanecem escravizados aos instintos. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do trabalho presente, que acima dos bens terrestres, levar-vos à gloriosa elevação. E será então que, compreendendo a lei do amor, que une todos os seres, procurareis nela os suaves prazeres da alma,
que são o prelúdio das alegrias celestes. Temos aqui, então, esse parágrafo que foi ditado por Lázaro Paris em 1862. Então, só nesse item 8, a gente já tem conteúdo aqui praticamente para muito tempo. E aqui, então, o que o Evangelho traz para nós? Que nós fomos criados, né, espíritos simples e que imperfeitos. E que a cada reencarnação, que é o que o Evangelho, né, vem nos trazer, né, que vem matar a morte e trazer a reencarnação. Então, a cada reencarnação, a gente evolui um pouquinho. E a questão do amor, que ele demonstra que ainda, como nós temos instintos, né, que veio aí da nossa evolução, inclusive dos nossos antepassados, primatas, a gente ainda tem um instinto de sobrevivência. Então, às vezes, a gente deixa, né, sentimentos, né, e emoções que não são tão legais, né, que não estão com amor incorporado, falarem mais alto. E isso pelo nosso instinto de sobrevivência. E que ele cita também que quando nós fazemos diferente, né, a gente deixa esse amor fluir, né, deixa esse amor perpetuar, né, as nossas emoções, fala mais alto no nosso dia a dia, é onde que o nosso espírito vai sentir essa leveza. Até como se a gente já estivesse em outro mundo, em outra dimensão. E para a gente falar de amor, né, eu mesmo eu busco, né, entender esse sentimento no nosso dia a dia. E o que eu posso dizer, citar aqui alguns exemplos, né, como a Madre Teresa de Calcutá. Então ela praticamente afundou sua vida onde que mais precisava do amor, que era naquelas pessoas que mais precisavam no momento. Né? São aquelas pessoas com mais doenças, os leprosos, e ela foi levar amor até essas pessoas. O tamanho sublime o tamanho nobre que é esse espírito que teve aqui entre nós. Dentre outros também, a Madre Teresa Calcutá, o nosso amado Chico Xavier, que é um exemplo da nossa própria cidade, são exemplos de amor puro, que dedicaram, né, toda a sua vida, né, para ajudar o próximo com caridade, que é o que mais faz sentido, né, que até no Evangelho tem as falas também, sem a caridade não há salvação. Então é isso que a gente tem que buscar no nosso dia a dia. Então, aqui no Evangelho a gente aprende muito na teoria, mas para a gente compreender e praticar o Evangelho é um exercício diário e constante, né? Então ele é bem desafiador. E o Evangelho ele não foi feito apenas só para a gente estudar, como a gente faz aqui, mas principalmente para a gente ser vivido, né? Para ele ser experimentado, ser envolvido. E com isso, por mais que nós estejamos às vezes a gente busca a zona de conforto, Deus ele é tão magnífico que ele vai testar a gente mesmo no nosso conforto, que é através, né, dos nossos pensamentos. Né? É uma voz que fala, né, com a gente todos os dias e que vem esses testes. E essa voz, muitas das vezes, é uma ladainha, né, que inclusive desprende grande energia, né, do nosso corpo, do nosso organismo. Isso identificando que ainda nós temos muito para poder estar evoluindo. E o maior desafio, então, né, meus queridos irmãos, é a gente transformar o conhecimento em ação, as emoções em consciência e a dor em aprendizado. Então nós estamos vivendo, né, como, né, falando ainda de amor, tempos de transição como tecnologia, emoção, espiritual. Então a gente nunca teve informações quando a gente está tendo hoje. E mesmo assim, né, a gente ainda avalia tantas pessoas que ainda andam cansadas, ansiosas, e às vezes até perdidas por dentro. E o Evangelho, quando a gente faz a leitura, né, que foi escrito aí por Kardec, né, nos anos de 1700, e a gente vê que ele não muda. Né? Até hoje a gente fala do contexto, né, de inteligência emocional, mas desde aquela época o Evangelho já traz isso para nós, né? A gente tentar trabalhar as nossas emoções, trabalhando as nossas emoções, a gente vai buscando as perfeições, né, que através das leis do amor
da caridade, né, da paz. E Jesus, ele não veio aqui para a gente ensinar a religião, né? Então, quando Jesus veio, inclusive, causou várias intrigas em função disso, né? Que ele veio aqui para mostrar como a gente amar, né? E ele fala, né, no Evangelho, no capítulo 11 mesmo, ele fala que amar o próximo como a si mesmo. Então é isso que a gente deve buscar em nosso dia a dia. Mas como amar o outro, né? Às vezes eu fico pensando se a gente nem consegue cuidar de nós mesmos. Então a gente quer dar a paz sem ter paz, né? A gente quer dar o amor estando ferido, ou até mesmo entender os outros sem entender a gente mesmo. Então, hoje, até na psicologia, fala muito em inteligência emocional, mas o Evangelho, ele há muito tempo vem pregar isso para nós. Inclusive, né, dentro das nossas emoções, a gente tem um medo, né? O medo chega a paralisar a gente. A ansiedade, né, que nos acelera, a culpa que nos aprisiona e a raiva que nos segue. Muitas das vezes a gente deixa de governar as nossas próprias decisões por estarmos aprisionados em pensamentos, né, que não contribuem com a gente, inclusive com os nossos obsessores. E no final das contas, né, a gente vai ter que pegar, né, de mão com eles para a gente poder evoluir juntos. E essa talvez seja uma das maiores atos da coragem da nossa vida, que é a gente ter atitude e amar. E nós estamos vivendo um tempo de transição, como a gente sabe, de prova e expiação, né? Então, um modo de regeneração. E, além disso, né, a gente vê muito claramente a evolução da tecnologia. A gente vê um grande dispêndio emocional, né, das pessoas, e inclusive espiritual. E a gente nunca teve tanto acesso à informação como a gente está tendo nesse momento. E, ao mesmo tempo, a gente enxerga tantas pessoas cansadas, ansiosas, perdidas por dentro, e o Evangelho continua atual, né, para poder nos contribuir. E dentro da psicologia, da inteligência emocional, a gente tem aí alguns pontos que é importante destacar. Dentro dos exemplos que a gente vive, a gente vê aí algumas histórias do nosso próprio Chico Xavier. Então, dentro do Chico, ele nos trazia ali a questão do amor, da paz, da caridade. E dentro de uma história que eu mais gosto, né, é quando ele percebe um mendigo, né, do outro lado da rua, e eles passando ali num grupo, e o Chico observando aquele mendigo, e ele olhando com um encantamento, né, com orgulho. E aí as pessoas que estavam do lado dele perguntam, né, se ele queria ir lá ajudar o mendigo, se ele queria fazer alguma caridade naquele momento, né? E Chico apenas diz para eles que aquele ali era a última encarnação daquele espírito aqui na Terra, que ele já tinha cumprido ali todas as etapas, né, de evolução necessárias e que aquela era a última prova. Então, os olhos de Chico até se enchiam d'água, né, para entender que aquele simples senhor, né, que estava ali catando um lixo, né, mexendo com lixo, já era um espírito mais evoluído e que já ia para as próximas etapas, para as novas moradas do nosso Pai. E assim, meus irmãos, no nosso dia a dia a gente sabe que a gente tem portas que se fecham, portas que às vezes se abrem, e nada é por acaso, e sempre é por aquele ensinamento para que a gente tem que ter de evolução. E às vezes a gente não entende, mas com o tempo a gente percebe que algumas portas que se fecham é para o nosso próprio bem, e outras que se abrem eram apenas umas oportunidades. E até não posso destacar, né, no Livro dos Espíritos, na questão 843, o homem ele fala do livre-arbítrio, que é inclusive o tema que nós vamos falar hoje na palestra. Então Deus ele nos dá essa liberdade, e isso é uma das maiores provas de amor que a gente tem. Mas junto com a liberdade a gente também tem essa responsabilidade. Tanto que no Evangelho, no capítulo 10, as provas elas têm o objetivo de exercitar a inteligência e a paciência. Então, meus irmãos, coragem espiritual é a gente confiar, mesmo sem entender. Então, a confiança, inclusive, ela vem da fé, né? Eu mesmo sou um espírito muito conservador, ainda tenho muito a aprender com essa parte, né? Principalmente da fé, né? De acreditar e de seguir os instintos, né? Que às vezes
a gente olhando por dentro, né, as nossas emoções em vez da razão. Porque a razão é tudo que a gente vai adquirindo, né, com os conhecimentos, que a vida vai moldando a gente, né? Mas quando a gente deixa vir os pensamentos do coração, é onde que às vezes é aquela palavra, é aquele sentimento, é aquele mapa, né, que vem para a gente ainda seguir o Jesus. Então, a gente seguir as nossas emoções, né, deixar às vezes vir do coração, em que isso vai nos levar para onde que a gente precisa aprender e ter vivências, experiências. E a gente falando de amor, né, eu queria deixar aqui também, falando da pureza das crianças, que até em Mateus 19:14 ele fala, deixa vir minhas criancinhas. E porque o reino dos céus assemelha aqueles que são parecidos com elas, né? E as crianças a gente percebe o quê, né? Uma certa pureza, uma leveza, uma verdade, né? Até tem uma história, né, de criança, eu mesmo tenho 3 filhos, e a gente percebe o quanto que eles fazem amizade rápido. Então você vai no parquinho, né, às vezes as crianças nunca se viram, né? Pega uma na mão da outra ali e já vai brincar como se já se conhecesse há tanto tempo, né? E há pouco tempo vem até a gente e ainda fala, né? Papai, esse aqui é meu melhor amigo, né? Ele pode dormir lá em casa, né? Então essa pureza das crianças, né? A gente tem que deixar isso vir, né, de novo a nós, que um dia nós fomos crianças, né? E essa criança ela está internamente da gente, né? Então a pureza e a verdade são itens que a gente precisa deixar, né, vir no nosso dia a dia. E principalmente, né, a questão do perdoar, o tanto que criança ela perdoa rápido, né? E porque às vezes a gente pensa, mesmo pensando, né, que a gente sabe mais que as crianças, a gente poderia observá-las mais, né, e aprender mais com elas do que a gente às vezes tentar educá-las ou enquadrá-las. Então Jesus, né, por essa finalidade, né, com esse exemplo das crianças, eu acredito que ele vem pedir para a gente a pureza de fato de coração. A gente buscar essa pureza, que é o que nos fala aqui do amor, a gente vai se sentir mais leve, mais seguro. E falando do amor na prática, a gente tem aqui até a história da Madre Teresa, né, que ela encontrou um homem abandonado cheio de feridas. Então ela recolheu ele, depois cuidou. E aí uma pessoa que estava próximo dela falou, nossa, eu não faria isso nem por 1 milhão, né? Então de tamanho nojo assim, que aquela pessoa tinha, a Madre Teresa ia lá, pegava na ferida, pegava na pessoa, né, mesmo no estado mais crítico possível. E aí ela simplesmente olhou para ele e ela falou, nem eu, né? Ou seja, nem ela faria por 1 milhão, porque ela faz por amor, né? Então, isso é um instinto de coragem de um espírito que já sabe o que quer, um espírito já mais evoluído, que sabe que o amor é o que dita, né, mais alto. Até uma outra história, né, de Chico Xavier, que inclusive ele foi criticado por anos por um homem, né, que sempre chegava para conversar com o Chico, sempre levava ofensas, né, ataques, né, com o Chico. E um dia esse homem, por coincidência, ele ficou doente. O Chico ficou sabendo, né, naquela simplicidade, e foi lá visitar, né, o homem que estava doente. E ele, inclusive, chegou a cuidar dele. E depois ele perguntou, né, depois de tudo isso, né, por que você fez isso, né, Chico? Então ele precisava mais que agora do que antes, né? Então o Chico, ele simplesmente, né, ele amou ali, inclusive, os nossos inimigos, né? Uma pessoa que ofendia ele, ainda mais foi lá para poder ajudar, né, o nosso colega. Então, até tem uma parte de coragem também, que é da parte do estoicismo, até sincronizando com o espiritismo. Marco Aurélio ele dizia, né, que a alma ela tinge de cor dos nossos pensamentos. Então, a nossa alma, de acordo com os nossos pensamentos, o que vem é o que a nossa alma está atingindo. E até uma ideia mais forte, né, que ele também fala, que é que nenhuma fortaleza cai de dentro para fora, né, mas sem antes ruir por dentro. O que ele queria dizer com isso? Ele trazia aqui 3 inimigos internos, né, que a gente tem. Basicamente é o medo, que ele quis dizer que assim, o medo ele paralisa a gente, ele faz a gente desistir antes da gente tentar. Ele também cita a questão da cobiça, que nunca satisfaz, mas sempre quer mais, e a avareza, que é aquele apego excessivo, né? O medo de perder tudo, né? Isso que
e reflete o que? São 3 pontos, né, que se a gente tem dentro da gente é o que vai nos desmoronar. Então a nossa evolução, às vezes a gente fica buscando o externo, né, como material, né, como outras questões, mas a nossa evolução, ela vem de dentro para fora. Então a gente tem que se conhecer, né, onde que mais pega, que tipo de pensamento que mais vem, que às vezes não nem são nossos. Então a gente precisa vigiar e orar e a gente entender esses sentimentos. Por que que a gente está naquele estado? Às vezes melancólico, com medo, né, com um apego excessivo que está trazendo uma satisfação pequena, né, que vai tapar um buraco ali, mas logo a gente já volta, né, para aquela melancolia. Então, essa questão do evangelho, que cita, inclusive, essa questão do orgulho, que são os maiores obstáculos que a gente tem para o nosso progresso. A gente vigiar esses pensamentos e principalmente nessa questão do orgulho. E Emmanuel, também no livro citado, né, no livro que chama Coragem, são diversos espíritos. E Emmanuel ele traz ali uma história, né, de o pai que protege o filho, né, que cria ele praticamente sem nenhum tipo de dificuldade. Né? Então o pai faz essa promessa para si mesmo e ali demonstra que o filho, né, foi criado sem nenhum tipo de perturbação. Mas logo quando ele chega na idade adulta, no primeiro resultado, né, na primeira tomada de decisão, no primeiro problema que ele recebe, aí que ele enxergou? Enxergou uma certa fragilidade. Então, ou seja, a gente só evolui aqui, né, nesse mundo através de experiências boas, experiências ruins, e é importante isso ficar gravado, né, nas nossas obras, que a gente sempre buscar reflexão, né, e a gente sempre ter coragem para seguir, né, e a gente praticamente, mesmo caindo, a gente continuar, até mesmo chorando, que é o principal ponto. Então, meus irmãos, nós estamos praticamente em evolução. Todos nós, a gente ainda vai, por sermos seres humanos, né, por vivermos em um mundo de provas e expiação, a gente sabe que não há perfeição. Então, o erro ele vai acontecer, né, mas o que é importante, né, a gente sempre aprender e recomeçar. Que é isso que nos traz aqui também no Evangelho, nos exemplos que a gente teve, né, de bons espíritos, de várias pessoas que já passaram por aqui. Então, a gente cuidar das nossas emoções, a gente fortalecer a nossa fé, a gente ter coragem para sempre superar, cair e levantar novamente. É essa a expressão, né, que eu quis dizer aqui com amor, né? Principalmente o amor a nós mesmos. Principalmente a gente perdoando, a gente recomeçando. Assim que a gente vai conseguir, né, buscar cada dia mais um pontinho de evolução. Então, eu gostaria de agradecer, né, a gente agradecer ao nosso Pai, ao nosso Deus, por mais essa oportunidade de aprendizado. Possamos experimentar, viver, errar, mas nunca desistir. Né? A gente sempre buscar essa fé, que a gente às vezes fica procurando Deus tão longe, mas Deus ele está dentro de nós. Ele está vendo através dos nossos olhos. Só que por a gente ter o livre-arbítrio, ele não opta por nós. Né? Por a gente, mesmo errando ali, ele deixa a gente errar. E até a gente errar, às vezes vai errar novamente. E uma hora o nosso espírito ele vai entender que não é aquele caminho. O caminho, o amor, a pureza, e a gente sentir essa leveza cada vez mais no nosso espírito. Então, mais uma vez, a gente agradece por essa oportunidade, gratidão. Todos estejam com o nosso Pai amado.